ralando muito, veio do interior, morando de favor e hoje tem suas coisas. Só que ao mesmo tempo ele tem uma cultura muito enraizada e muito tradicionalista. E eu sempre fui um cara do oposto. Só que você trazendo essas raízes, você fica difícil você se soltar delas, né? Então, por muitas vezes eu via possibilidades, mas não tinha coragem para atuar. Até que em 2015, a gente trabalhou junto, né? Acho que foi de 2013 a 2015, ou 2012 a 2013 a 2015, 2015, né? aproximadamente. É. Né? Por aí. Em 2015 eu já estava chegando a um estágio que eu não conseguia mais produzir com qualidade trabalhando daquela forma. Eu precisava de uma liberdade para fazer do meu jeito. Foi a primeira vez que eu saí e fui tentar algo, né? Eu tenho uma formação em coach, e aquela possibilidade de ajudar pessoas e desenvolver pessoas era uma habilidade que eu tinha, que eu recebi alguns elogios até dos colegas de trabalho. Eu nunca fui muito em uma gestão financeira, nunca fui bom nessa parte financeira. Eu tinha uma coisa de me relacionar bem com as pessoas, os funcionários e por aí. E aí eu fiz a primeira tentativa, mas foi uma tentativa que eu não tinha um preparo ainda devido, ela não deu certo. E aí eu recuei e voltei para o mercado tradicional. Não tem nada errado no mercado tradicional, mas para o meu perfil, para minhas vontades naquele momento, aquilo não se encaixava. E só foi agora, em 2017, que surgiu essa nova paixão da perfumaria. E eu achava que perfumaria, como se usa no mercado, né? Isso é só. Existe até um ditado, né? Não, isso aqui é sério, não é só perfumaria. Não tem um ditado assim? Que perfumaria é Sim. como se fosse uma coisa, um acessório banal. Eu descobri que perfumaria não era só isso. Se existe um quadro, uma pintura, uma fragrância, ela vem em cima de uma criação artística, de um conceito, de um conhecimento, disso tudo. E Perfeito. quando eu me vi, ó, o Rafael, o canal Fragrante também aqui, que é da perfumaria, concorda. Ó. Quando eu me vi, eu estava muito Legal, envolvido Rafael. com Prazer aquilo. prazer em te conhecer. Obrigado por estar aqui. Desculpa, Felipão. Te interrompi, Nada, que manda. isso. E aí eu me vi eu vi uma possibilidade. E de repente, eu sempre fui um cara que gostei de me inteirar na tecnologia, e eu já vinha, como eu queria fazer, é uma coisa que anda em conjunto, né? Como eu queria fazer algo do meu jeito, assistir a TV convencional não era do meu jeito, porque eu tinha que parar o que eu estava fazendo para assistir um programa determinado que eu queria assistir. E eu percebia que hoje existe um mercado de streaming que você faz o horário que você quer assistir tudo. É uma tendência. Então aquilo, eu me identifiquei com a questão de eu quero fazer o meu trabalho, eu quero ter a liberdade, e essa coisa de fazer horário, de produzir. Aí eu botei uma coisa na minha cabeça, eu falei, eu quero. Isso o coach me ajudou muito, porque o coach me deu estrutura Sim. para poder me organizar e fazer. Porque o que eu queria na minha vida? Eu queria. Claro que nem sempre a gente consegue isso, mas dentro de uma máxima. Trabalhar de onde eu. Ainda é um objetivo, trabalhar de onde eu quiser e produzir no horário que eu quiser. Se eu quiser hoje não fazer nada e eu ter que virar a noite amanhã produzindo algo para entregar o resultado, que eu faça isso, eu tenho essa possibilidade. E aí o Perfeito. streaming, as redes sociais me trouxeram isso. A primeira vez que eu fui começar a mexer com perfume, eu fui procurar no YouTube essa informação. Hoje, cara, você não recebe um manual de um produto, você fala assim, beleza, você entra no YouTube e tem alguém ensinando. Hoje eu recebi um equipamento de iluminação, eu aprendi pelo YouTube, não tinha manual nenhum. E aquilo eu falei, nossa, que legal. E aí eu uni a minha formação, que para mim essa informação já tinha sido enterrada, que é o cinema, a produção audiovisual. E aí eu Ok. comecei a pensar, produzir conteúdo, produzir Encaixa, né? audiovisual e um É. assunto que eu gosto. E aí eu achei o caminho. E aí o que aconteceu? Só que para eu começar esse caminho, eu tive que dar um passo atrás ainda. Porque um passo atrás a princípio, porque eu fui trabalhar, eu fui entrar para o mercado. Eu falei, eu preciso conhecer esse mercado de dentro. Eu fui ser vendedor de loja de perfume. Eu caí a minha renda, diminuí a minha renda, mas eu sabia que Sim. aquilo ali era um conhecimento necessário, Perdeu para importante. ganhar. Tá certo, faz E parte. daí, de um ano e meio para cá, com esse trabalho, me deu um conhecimento absurdo que hoje me deu essa possibilidade de tomar essa decisão e seguir. Muito bom. E tem um ponto, eu me recordo muito, a última vez que eu estive no Rio de Janeiro, eu estava com o Del Andrade e nós te encontramos, né, e eu lembro da tua felicidade, e foi uma coisa que você citou para mim, que você tinha se encontrado profissionalmente com isso. E é muito legal ouvir agora esse teu depoimento, E eu acho que eu porque estava trabalhando em outro lugar, né? Mas eu já sabia, naquele exatamente, momento eu sabia o que eu já queria. Eu sabia o que eu exatamente. queria. Por isso a Isso mesmo. felicidade, né?
Exatamente. E isso é sensacional, isso é muito legal, porque a essência profissional está aí. É uma das coisas que eu prego muito na gestão de pessoas. Boa noite, Kelson, meu querido Kelson, aqui um grande abraço para você. Então, é uma essência da gestão de pessoas você gostar do que você fazer com tesão, com paixão mesmo com a profissão. E você ter encontrado o seu nicho é sensacional, é sensacional. E ter essa satisfação, Felipe, é muito legal. E o que você citou no início, e falo isso com muita propriedade, você precisava dessa liberdade, porque você tinha esse conteúdo, sim. A questão é que você estava num momento onde quem poderia te dar essa liberdade engessava o processo, não deixava você ser quem você era. Então você não conseguia executar aquilo que você sabia que poderia ser o melhor. Né? Então, e por certa forma acabou sendo bom. Né? Essa engessada que a estrutura deu em você fez com que você tomasse a tua postura, a atitude, corresse atrás, e hoje está aí tendo sucesso naquilo que você faz. Para acrescentar um pouco sobre o que você falou disso tudo, o que eu vejo em muitos clientes, ou às vezes nas perguntas que eu recebo pela internet, as pessoas encontraram muito a sua veia empreendedora no momento que elas tiveram essa necessidade do home office, essa necessidade de ficar em casa e precisavam ter uma renda. E aí elas foram encontrando prazer em fazer isso e acharam uma fonte de renda muito legal. Algumas, lógico, se mantiveram via CLT, continuam nas empresas, e outras estão felizes, estão se tornando empreendedores. E isso é muito bom. Né? Empreendedores vão crescer, vão se desenvolver, vão gerar novos empregos. E essa liberdade estrutural, que é uma coisa que eu tento vender muito para as empresas nas assessorias, nas consultorias, não é o relaxamento, não se trata de você relaxar com os funcionários dentro da empresa. Cobre sim o resultado, mas dê a estrutura. Né? Dê essa liberdade para que a pessoa possa trabalhar feliz, para que ela possa se desenvolver de uma maneira correta e possa, sim, produzir aquilo que ela é capaz. E você acompanha, faz uma avaliação de desempenho, faz um processo, não simplesmente cobrar e não te dar estrutura para nada, porque aí você leva a pessoa para o outro lado mesmo. Tá? Mas voltando ao nosso foco principal aqui, que é a inteligência artificial, e falando das mudanças, tendências e comportamentos, houve um aumento significativo nas lives, principalmente nos 2 primeiros meses, tanto da parte da música quanto de nós, do lado do aspecto profissional. E tiveram muitas coisas legais e também houve o que geralmente incha, né? Quando vem um volume muito grande, Felipe, acaba agredindo algumas regras, alguns caminhos e acaba passando do limite do que é correto. Você enxergou isso também? Ou você acha que essa comunicação é uma realidade mesmo, que vai continuar ficando? A videoconferência já era uma realidade, também se tornou muito preponderante agora, está muito atual. Ela é uma comunicação rápida, claro, né? Nós estamos aqui falando de uma forma interestadual, de uma maneira muito ágil. Sim. Porém, como esse volume é muito rápido, você começa a ter também coisas que não são adequadas, ou seja, temas que não são pertinentes, pessoas que acabam falando coisas que não devem, enfim. Faz parte do show ou você acha que dá para melhorar esse processo durante o percurso? Bom, eu acho que assim, tudo que é lançado, tudo que alguém faz e dá certo, gera um movimento e gera um interesse em ser copiado e ser feito. Isso é desde sempre, né, na história da humanidade. E claro que vão ter os oportunistas, aquelas pessoas que olham para o que tá na moda e vão fazer. Mas essas pessoas vão ficar por um tempo. Elas vão ficar de saco cheio e vão sair. Elas estão só aproveitando uma onda. Uhum. Mas vão ter as pessoas que vão tirar proveito daquilo e vão aprimorar aquilo. É o que você falou. Não tem volta. Eu vi cada pessoa fazendo live e hoje se mantém. Cara, esses dias eu cheguei a trocar uma ideia, cheguei a conseguir conversar com ele, com Jared Leto, um ator americano que até um ano atrás isso não seria possível de jeito nenhum. Olha o que o cara faz. Ele abre uma live, aí dá 7.000 pessoas, ele vai lendo e ele vai chamando as pessoas na live e bate um papinho de 2 minutos. Aí Muito corta. legal. Olha a interatividade que esse cara tem. Tem gente que não consegue falar, só grita. Aí ele vai, corta e vai pro outro. Mas você olha como é que a coisa mudou de repente, né? Como essa proximidade, como as pessoas acharam soluções de se aproximarem das outras, né?
E hoje tem negócios, tem dicas, tem lives. É o que você falou, eu acho que já está caindo aquele montante de coisas, tiroteio, não tem mais. Eu acho que agora... E as pessoas já estão moldando a sua necessidade. Como o Jared Leto achou a necessidade dele, outras pessoas vão estar conversando, outras vão fazendo, e eu acho que isso não volta mais. Pelo contrário, não volta atrás, né? Pelo contrário, está se aprimorando. A qualidade do serviço, a qualidade do que as pessoas estão fazendo, a quantidade de lives hoje aumentou muito, o investimento de empresas também em pessoas ligadas a essas redes sociais também aumentou. É claro que quando a coisa normalizar, vai ter aquela queda, né? Sim. Mas isso vai proporcionar uma frequência muito maior por essa praticidade que você falou, né? Eu acho que não volta mais, não. Eu acho que a humanidade em tudo tem aqueles momentos, por necessidade ou não, que ela dá o salto. Ela vai andando, evoluindo de pouquinho, e aí chega uma hora que ela faz assim, ó, bum! E ela vai daqui para cá, e dali estabiliza, vai ficar um tempo estabilizado naquela evolução, né? E eu acho que esse foi um momento que a gente está tendo aqui. Vai vir coisas para o bem, vão vir coisas para o mal, mas a gente acaba contornando e usando isso para o bem. Falando em coisas do bem e do mal, e está muito associado ao comportamento, que às vezes está intrínseco em algumas pessoas, a possibilidade da internet e as redes sociais deu voz a muita gente boa que estava escondida, também deu voz a pessoas que não são agregadoras, né? São muito obtusas em pensamento, em atitudes, comportamentos inadequados, e aí utilizam as mídias sociais para ser mais ácidas, agredirem, né? Criticar, sem conhecimento de causa, enfim, fazer uma forma inadequada de ação. Ontem, até nós conversando aqui na live, eu com a Sara, a gente citou justamente isso, sobre as postagens, né? Daquilo que você se expõe, daquilo que você fala na internet, e tem que ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes aqui nós estamos pautando nossas opiniões com muito respeito, com muito cuidado a todos, quem vir aqui vai nos ouvir, nós estamos abertos ao diálogo. Agora tem gente que quer impor a forma de raciocínio, e isso faz com que fique de uma maneira muito fora do contexto, e isso gera também problemas maiores. Gente que não está preparada para ouvir esse tipo de coisa acaba ouvindo informações inadequadas. Então eu te pergunto, Felipe, essa identidade visual, tá, que está sendo gerada nesse aspecto, você acredita que também que ela vai passar? É algo que vai dar para combater, ou nós vamos ter que conviver com isso, como nós convivemos no comportamento humano no dia a dia, com as adversidades, e fica mais fácil lidar com esse tipo de situação aqui, ou isso ainda vai continuar prevalecendo ao longo dos tempos? Qual que é a tua visão nisso na tendência e no comportamento? Olha, sem gerar aqui conceitos de política, nada, mas nós tivemos uma eleição pautada na informação, verdadeira ou não, que essa informação foi conduzida de uma forma. Eu acho que isso aí também não tem volta, não. Eu acho que cada vez mais o ser humano vai ter que agora ter mais cuidado, porque isso aqui é uma terra de ninguém, cara. Existem algumas regras, sim, mas é uma terra de ninguém. Eu posso abrir um vídeo aqui e falar o que eu quiser. Sim. E aí as pessoas vão assumir isso como verdade ou não. Então, cada vez mais, o discernimento das pessoas, a análise, a preocupação em analisar a fonte, quem está falando o quê, vai ser mais importante. É a hora da gente ter mais personalidade e não se deixar se levar pela primeira informação que chega. Porque não tem jeito, é uma terra de ninguém. YouTube é uma terra de ninguém, o Instagram. Claro, quando o cara abusa, as redes vão lá e cortam. Mas sim, cada vez mais as redes estão mais preocupadas no investimento do patrocinador do que está sendo falado. Exatamente. Então, é a hora da gente... Hoje em dia, é aquilo. Antigamente a gente tinha alguns veículos de comunicação que eram dados como... estavam no pedestal e eram dados praticamente como infalíveis. Então eles alienavam as pessoas para o bem e para o mal. Hoje em dia isso não tem. Você pode me falar uma coisa, eu posso pegar o meu telefone aqui e confirmar se você falou ou não. Em 5 minutos eu consigo 10 fontes diferentes. Então está muito mais na nossa mão.
muito mais, a partir do momento que também. E eu vejo